Hoje você vai aprender a fazer trade de meme coins em um sistema simples e capaz de gerar lucros de 200 a 500% em operações que duram cerca de 5 até, no máximo, 15 minutos. Se você quer lucrar com meme coins, este é o vídeo para você, até porque esse método não é só lucrativo, como ele também é uma das opções menos arriscadas que nós temos no mercado de meme coins. Inclusive, a estratégia inteira abusa justamente uma relação absurda entre potencial de retorno e capacidade da moeda cair logo no nascimento dela lá na Pump.fan. E como que isso funciona? Normalmente, uma meme coin, quando é lançada, fica ali na casa dos $5.000 em valor de mercado. E quando ela cai, ela vai cair até os 4, porque nós estamos falando de valores de mercado muito, mas muito baixos. Não tem nem muito para onde cair, justamente porque estamos num começo absoluto dessa moeda. E é extremamente normal ela fazer uma valorização até a casa dos 20, $25 mil. E isso pode chegar tranquilamente nos 50, nos 100, isso contando num péssimo dia nas piores situações possíveis. O interessante disso é justamente que nós temos um upside muito grande, né? Nós temos muito espaço para onde ela pode subir e temos pouquíssimo espaço para onde elas podem cair. A grande questão aqui é que esse movimento é curto. Ele vai durar ali cerca de 5 minutos, até uns 15, 30, dependendo de alguns casos, mas o normal é que a moeda, depois de um tempo, perca o seu fôlego. E o que nós queremos fazer é comprar uma moeda logo no lançamento dela, em um momento em que ela está se valorizando e, a partir do momento que ela para de ter fôlego, realiza uma pequena queda, a gente já sai fora dessa moeda, justamente porque nós estamos nos momentos iniciais da vida dela, então qualquer coisa aqui pode matar o projeto. O que nós queremos é justamente entrar rápido, aproveitar esse movimento inicial e tirar o nosso dinheiro rápido com lucro, ou sem lucro também. O que nós vamos fazer? Utilizar a Pump.fan aqui no modo avançado dela e nós vamos monitorar justamente as moedas que estão neste cantinho aqui. Nós vamos abrir todas as opções que estão surgindo e que parecem interessantes e em alguns casos nós vamos identificar rapidamente que uma moeda é um golpe. Mas a ideia aqui é justamente se desviar destes e comprar enquanto ainda é tempo. Isso funciona justamente porque é muito fácil identificar golpes e as que não são têm uma boa chance de ter aqueles movimentos. Isso tudo é bem fácil de aplicar, mas eu preciso dar um aviso sincero aqui. Esse método é um dos menos arriscados possíveis, porém, a realidade é que o trade de meme coins como um todo é uma loucura. É coisa de quem não bate bem da cabeça igual o youtuber que está falando para você nesse exato momento. Então, você tem que entender que é extremamente arriscado, independente de ser menos arriscado do que outros métodos de trade. Olha só, enquanto eu estava falando aqui sobre risco, o que aconteceu com a moeda que a gente estava olhando e que eu estava falando que era um golpe. Mas enfim, dá para você controlar o risco das meme coins com algumas técnicas que eu vou mostrar ao longo desse vídeo, mas no geral, o principal vai ser gestão de capital, né, a gestão de risco e um pragmatismo muito grande, porque no mercado de meme coins, você tem que ser maldoso. Você não pode cair em nenhuma narrativa e não pode acreditar em nada que te falam, porque o que você quer ali é entrar rápido e tirar um lucro. E justamente por causa disso, você não segura nenhuma moeda por mais de 30 minutos. Combinado? Primeira regra. E segunda regra, você vai colocar posições minúsculas que literalmente não fazem falta de você perder. Desde que elas tenham um valor mínimo ali de uns $5, justamente porque senão vai ficar muito pouco e aí você vai pagar mais de taxa do que você vai realmente investir, aí não vai fazer sentido, né? Mas tirando isso, eu diria que se você tivesse uns R$1.000, por exemplo, você vai colocar R$20 por posição e olhe lá. E a ideia é justamente que se você perder R$20, você não vai ficar tão triste assim, mas se você fizer um 10x, você vai ficar muito feliz e isso vai bem mais do que compensar a perda que você tiver. Não indicaria fazer nada aqui para pessoas que estão começando ou que não têm uma
uma tolerância ao risco maior do que o normal. E como que nós vamos prosseguir para poder aplicar este método? Nós vamos utilizar duas ferramentas simples, a própria PumpFun e um Trading Bot, que no vídeo de hoje vou mostrar para você como se utiliza o Trading Bot Bloom. E ele já é legal, que é um Trading Bot que funciona em múltiplas blockchains ao mesmo tempo. Para criar conta, você vai pegar esse link aqui, que eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e vai clicar /colar aí para você poder entrar aqui no chat do bot. Mas, basicamente, você vai clicar em Start e vai clicar aqui em Concordar. E só daí ele já cria para você uma wallet tanto da Solana quanto da Tom. Como ele não é um dApp de internet, né? Ele não funciona ali diretamente com o navegador, você não precisa conectar a sua wallet em nada aqui. Só se você quiser e já tiver uma wallet, você pode clicar aqui em importar wallet e ele mostra um aviso para quem fez um depósito na sua wallet Solana, né? Porque aqui no caso nós vamos trocar. E eu posso selecionar novamente a opção de wallet, import wallet e confirm. Aí ele vai fazer essa importação aqui. Aí você precisa enviar para ele a frase de recuperação ou então a chave secreta. E para isso, se você está usando a Phantom, você vai clicar na sua wallet em um ambiente reservado, né? Vai clicar aqui neste botão, vir em definições, gerir contas, selecionar o wallet que você quer importar e mostrar a chave privada. Aí você vai ter que colocar a senha aqui da sua Phantom, concordar aqui e copiar o endereço. Uma vez que você copiou o endereço, você vai colar ele ali e a sua wallet terá sido importada. Aqui neste caso, eu coloquei um que eu não utilizo, não faço nada, então por isso resolvi mostrar aqui. Porém, você vai tomar todo o cuidado do mundo para não deixar ninguém ver a sua wallet, né? Ele tem múltiplas línguas aqui, mas eu vou permanecer no inglês. Ele tem o espanhol também para quem precisar. E para fazer o depósito, você só vai clicar aqui em cima, ele já vai copiar. Se você tiver no celular, talvez ele não apareça azulzinho assim, parecendo um link, mas é só você bater o dedinho aí que ele vai copiar normalmente. Você vai copiar isso aqui e esse é o endereço de Solana que você vai enviar token Solana para poder fazer o depósito na sua wallet. Então, você vai só vir aqui na sua wallet, colar o endereço, colocar a quantidade de Solana que você vai depositar e clicar em seguinte. Ele até pode aparecer esse tipo de anúncio aqui, né, falando que essa wallet não tem saldo, não tem histórico e tudo mais, mas é porque é uma wallet que acabou de ser criada. Pode só mandar normalmente. Se você clicou ali, né, e fez a cópia bonitinho, não precisa se preocupar, só fazer o envio. E como ele é uma wallet, né, não é uma exchange, ele nem mesmo precisa de você esperar para uma aprovação. Ele já cai aqui praticamente imediato, tá? É realmente só, assim, questão de 5 segundos ele já vai cair. E como ele funciona? O Trading Bot, ele não é um robô que vai fazer o trade para você igual a maior parte das pessoas pensa, né? Mas, na verdade, quando nós vamos fazer um trade aqui na Pump.Fun, por exemplo, normalmente você precisaria conectar a sua wallet aqui na Pump.Fun e fazer a interação direto aqui no site. Porém, com o Trading Bot, você pode optar por utilizar uma plataforma que faz o mesmo processo de maneira dezenas de vezes mais rápida, dezenas de vezes mais eficiente. Isso é uma coisa que a gente precisa muito com o trade de meme coins, mas que também é capaz de interagir com outras plataformas de maneira simultânea, como é o caso da Raydium, da Jupiter, Orca e por aí vai. Sem contar que nesse caso ele ainda é multi-chain, ele ainda funciona para outra blockchain completamente diferente, que é a da Tom. Então, quando você quiser fazer a negociação de algum token, você vai copiar o contrato, que aqui nesta aba é aqui em cima, vamos dizer que eu vou comprar essa moeda, você vai literalmente colar aqui no chat e enviar, e ele já vai abrir um menu aqui para você fazer a sua negociação. Então, se você quiser fazer uma compra, você pode colocar aqui para poder fazer essa sua compra. Você pode inclusive utilizar aqui de um stop loss. Agora, sobre a Pump.Fun, inclusive já peço desculpa aqui por essa coisa piscando o tempo todo, mas tem um detalhe técnico
importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o dos status do token. Quando nós passamos aqui, nós vemos o valor de mercado, né? Então, o quanto todas essas moedas da coleção ali dessa meme coin juntas vão valer 3,9 mil dólares. O volume de transação em dólares, né? Então, se você comprou 100 reais e fez uma venda de 100 reais, você fez operações num valor de 100 reais, mas um volume de 200 reais, porque você comprou e depois vendeu. Então você gerou esse volume. Aqui no caso, as transações foram feitas e a soma dá 334. O T10 é o quanto da oferta desta moeda é dominada pelas 10 maiores wallets. Aqui nós temos o número de pessoas que compraram e estão segurando essa moeda, o número de snipers e a porcentagem que o desenvolvedor está segurando dessa moeda. O que nós queremos evitar aqui é um número de snipers muito alto e uma moeda que não tem nada de dev e nem de volume, porque nós precisamos de volume. Então, eu coloco esse filtro aqui sempre, mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Basicamente, você vai clicar em filtro e vai colocar aqui. Aí não precisa colocar nada em market cap. Você pode colocar aqui, se quiser, um pouquinho, uns 500 dólares, uns 1.000 dólares. Isso vai variar um pouquinho também do horário que você estiver utilizando. E também a época, obviamente, né? Até uns 2 meses atrás, um filtro de 500 dólares em volume era ridículo de baixo, mas hoje em dia até que funciona. Mas você pode considerar usar esses filtros mais altos, principalmente nos horários noturnos, em que estamos tendo noite lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, no caso dos Estados Unidos, seria ali umas 11 horas da noite, meia-noite, por aí. São horários que lá eles estão nas horas nobres deles, em que tem mais gente online, tem mais gente negociando, aí o volume naturalmente vai ser maior, mas nós vamos procurar sempre por volume. E aqui é a quantidade de holders que nós temos de uma moeda. Eu vou colocar aqui sempre, tá? Pelo menos 5, porque aí se for um golpe, pelo menos o esforço de ter criado 5 wallets novas, essa pessoa vai ter que ter. E você vai ficar ligado aqui com os gráficozinhos que aparecem pra gente. Normalmente eles já vão ditar muito aqui do que vai acontecer. Mas aí qual que vai ser o nosso passo a passo aqui desse setup? Primeiramente, nós vamos observar por essas moedas e vamos ver alguma que tenha um valor mínimo que seja de volume, e você vai clicar aqui, ó, no cantinho direito, que ele copia o contrato da moeda em questão. Você já deixa o site do DEX Screener aberto e você cola o contrato do token aqui para você poder observar o gráfico. E nós vamos avaliar rapidamente se a moeda pode ser confiável ou não, e você vai bater o olho e já vai identificar com os padrões que eu vou mostrar agora, basicamente, o que é um golpe e o que não é. Essa aqui, ela não tá a pior coisa do mundo, mas ela tá suspeita, porque esse movimento aqui, ó, esse chop, ele não é exatamente uma coisa muito natural. Nós vamos repetir esse processo até nós encontrarmos uma moeda que nos satisfaça, que pareça interessante para poder fazer essa negociação, e nós vamos abrir o Telegram e colar o contrato do token aqui para fazer essa negociação. Inclusive, um detalhe importante aqui que aconteceu enquanto a gente estava conversando, olha só, parece que essa moeda sofreu o dump final dela aqui. Olha só, ela caiu a um ponto que nós não temos mais volume, não temos mais pessoas negociando, e ela teve uma queda de 23%. É justamente esse o efeito aqui que torna essa estratégia tão interessante, que ela vai ter quedas ali de cerca de 20% nos piores casos. E as moedas, as meme coins, elas normalmente sobem fazendo uma escadinha. O gráfico vai ter altas e ele vai cair, mas o fundo sempre vai ser mais alto do que o fundo anterior. Isso aqui é uma tendência de alta. E nas meme coins, nós só queremos estar nas tendências de alta. E quanto mais impulso ela tiver, né? Quanto mais fôlego ela tiver, se for uma moeda que estiver fazendo um movimento assim, isso é algo bonito, é algo que a gente quer se manter. Então, se nós comprarmos aqui embaixo e ela fizer isso, nós vamos talvez realizar lucro aos poucos, depois de um tempinho, quando passar a fazer sentido, vocês vão entender daqui a pouquinho, mas nós vamos nos manter aqui. Quando a moeda começar a dar uma capengada, ela pode até ainda estar em tendência de alta, mas uma tendência de alta
bem mais devagar do que ela estava antes. Isso aqui já é o seu sinal de que é uma boa hora para você realizar lucro. Mas você também pode utilizar aqui o primeiro degrau de uma tendência de baixa, que vai ser quando o fundo do gráfico está abaixo do fundo anterior. Isso normalmente não seria algo claro que vai dizer para você se uma tendência de baixa começou, mas nós estamos falando do Chernobyl das criptomoedas. Então, neste caso, você não vai arriscar. E aí o que nós vamos fazer é basicamente identificar golpes. Primeiro golpe que você vai identificar imediatamente e evitar é quando nós estivermos vendo aqui essa aba de moedas recém-criadas, toda hora, a cada 5 minutos, nós vermos uma mesma moeda recém-criada. Olha essa aqui. Eu vi, enquanto a gente estava gravando esse vídeo, pelo menos umas 5 dessa. Isso aqui já é um indicador para mim de que isso é um golpe. Então, isso vai ser algo claro. Muitas vezes, você não vai ter o acesso a saber imediatamente que uma moeda é duplicada, porque pode ser que ela já tenha saído da Pump.fan e você não tenha encontrado ela, visto esse momento ali em que ela saiu. Mas olha só, a gente está vendo aqui até múltiplas moedas simultaneamente na Pump.fan com o mesmo nome. Então, isso aqui já é algo que a gente vai sair fora completamente. Segundo golpe, eu vou até desenhar aqui antes de tentar encontrar um exemplo ao vivo, mas vão ser o bot de volume artificial, o honeypot e o começo explosivo. Na realidade, de certa forma, os três podem ser chamados de honeypot. Bots de volume artificial podem estar presentes em moedas que não são golpes e que não são ruins, e o começo explosivo também é um tipo de honeypot, só que eu precisava de alguma coisa aqui para eu poder me descrever, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos começar por baixo, pelo começo explosivo. E o começo explosivo vai ser quando você tá aqui na Pump.fan e você vê uma dessas aqui que acabaram de passar. Uma grande barra inicial, principalmente se ela for seguida de pequenas movimentações e consistentes aqui, como esse caso. Essa moeda está simplesmente indo em escadinha para o céu e ela parece maravilhosa, né? Principalmente olhando aqui, às vezes ela parece até que é uma boa ideia, porque, pô, Arthur, você tá me falando que isso aqui é um golpe, né? Mas eu tô vendo só ela ir para cima. E sim, de fato ela só tá indo para cima enquanto você tá olhando, mas ela só vai fazer isso aqui de uma vez, em algum momento, parecendo uma vara de pescar otário. Então não seja o otário que vai ser pego por essa varetinha aqui. Quando ela cair, eu vou mostrar aqui para vocês, mas esse caso na verdade é até o honeypot. Só que ele também foi os dois, porque o começo explosivo é quando uma moeda é lançada e ela tem um candle assim e depois outros candles assim com uma movimentação de mercado normal, né? Então sempre que você vê uma meme coin lá na Pump.fan que fez uma porrada para cima e aí começou a se comportar como uma moeda normal, você já pode desconsiderar ela de início. Nesse caso aqui, ela é a escadinha aqui. Por quê? Se nós viermos aqui embaixo, nós vamos ver um monte de transações muito pequenininhas e todas elas de compra. Em alguns casos dá para ver na cara que é tipo tudo a mesma wallet, mas aqui esse bot pelo menos ele tá um pouquinho mais robusto, ele até tá com umas wallets que tem endereços diferentes, mas são todas compras em valores pequenos e que vão gerando essa alta aqui, justamente porque não tem ninguém aqui que é uma pessoa de verdade que comprou. Então, na primeira compra real que alguém fizer, ela vai pra jossa. Talvez até tenha uma ou outra pequena compra aqui que não vai dar problema, né? Só que se alguém fizer uma comprinha de $100, você já pode esquecer desse dinheiro. Aqui, porque eu disse que ele também é uma dessas do começo explosivo. É assim que ela fica aparecendo dentro da Pump.fan. Essa aqui, inclusive, utiliza o quê? Um bot de volume, que é a terceira. Aí você tá falando, pô, Arthur, você me apresentou 3 tipos de coisa aqui diferentes e as 3 são a mesma coisa? Não é bem isso, mas observa como são muitas compras feitas por, obviamente, não humanos. Ninguém ia ter um comportamento tão estranho assim de negociação de uma criptomoeda. Então isso aqui foi um robô, ele é um robô que é feito para você colocar o dinheiro lá, ele vai espalhar esse dinheiro entre múltiplas carteiras e vai parecer que são pessoas que estão fazendo uma negociação. Nesse caso, eles nem estão se prestando aqui a fazer algo com
convincente, né? Mas em muitos casos, o gráfico de uma moeda assim, ela vai ter o quê? Um pump, um dump, outro pump bem intenso, um dump, e todos seguindo um padrão que no curto prazo, num curto prazo assim de segundo, quando você tá olhando aqui, ó, assim, num zoom absurdo, ele não é tão perceptível, porém se você já utiliza um gráfico de minuto e olha um pouquinho de longe, você pode ver que elas são movimentações quase que sempre iguais. Então, ele vai fazer esse tipo de movimentação aqui, até que em certo momento ele vai dar um dump bem intenso para você ficar bem triste. Em alguns casos desse, eles vão fazer esse dump aqui, né? A moeda vai realmente ter uma bela de uma queda, e aí eles vão ligar novamente o bot de volume para ele fazer esse mesmo efeito novamente. E inclusive eu tenho duas notícias muito legais para você. Primeiramente, que a Bloom vai fazer um airdrop do token que eles estão lançando, o TGE vai acontecer em breve, e tem uma campanha aqui que dá recompensas para quem faz trade de meme coins e já negociou tokens como Tilguy, Pengu, Goat ou uma dessas outras opções, como SPX 9000, Popcat, Retardio, Jails2, Vine, Whiff, Fortcoin, Peanut, Puiz, Giga, Wood, Mudeng, Jelly, Fuwog, Griffin, Cerebral, AI, 16Z. E se você qualificar, você ganha 5.000 meme points que são utilizados para você poder receber o airdrop. E aí você só precisa fazer a negociação. Se você indicar outras pessoas para a plataforma, você concorre a mais prêmios e você também pode participar aqui da rifa que está acontecendo até o dia 17 de abril. E eles lançaram aqui tanto o TGE, né, e as informações do roadmap aqui de 2025, quanto os critérios para poder participar do airdrop. Se você fez os métodos que eu mostrei ao longo do vídeo de hoje utilizando o Bloombot, você já está concorrendo para o airdrop em específico, né? Terá que ter indicado pelo menos 2 pessoas a utilizar a plataforma e aí pelo menos 750 meme points ou 100.000 Bloom points que você consegue coletar enquanto você está realizando as suas transações, as suas operações. Mas para isso, lembrando, você precisa criar a sua conta na Bloom e novamente, eu estou deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conferir esse trading bot que é excelente.